Olá, nono ano, bem-vindos à nossa aula, estudando os descritores da matriz de referência SAEB, né? Essa é a nossa última videoaula do projeto Estudo em Casa Itabaianinha, Ensino Remoto 2021. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, né? Tudo que a gente tentou passar para vocês, tenho certeza que foi da melhor forma possível, né? Então, hoje nós iremos identificar a tese do texto, né? Você sabe o que é tese? Provavelmente você já ouviu essa palavra se referindo a uma espécie de teoria desenvolvida por uma pessoa, ou até mesmo dizendo respeito ao documento apresentado para a defesa do diploma de doutorado, né? Que também é chamada de tese. Então, todas essas opções estão corretas, mas para além dela, também existe outro conceito em que a tese aparece com bastante frequência, que é a escrita de textos, né? Então, a palavra tese vem do grego tesis, e significa proposição intelectual, né? Então, na verdade, a tese refere-se ao ponto de vista, né, que vai conduzir toda a argumentação, né, e vai refletir o que vai ser defendido durante todo o texto, né? A tese, ela deve estar explícita, né? Ou seja, o posicionamento crítico do autor do texto sobre determinado assunto, né? Porém, sem marcar a sua opinião pessoal, né? Não pode dizer, eu acho que é isso, né? Isso não é uma tese, né? Então, para fugir, né, dessa armadilha, né, precisa encontrar maneiras criativas de expor os pensamentos, né, para atrair a atenção do leitor. Assim, o autor do texto, ele deve sair do senso comum e explorar argumentos e questões de forma bem aprofundada, né? Uma dúvida que surge entre a identificação da tese, né, é que há confusão entre tese e tema, né? São coisas totalmente diferentes. Vamos ver. Tese não é a mesma coisa que tema, certo? Vamos observar esse exemplo, né? Muitos confundem tema e tese, né? E não há estranheza nisso. O tema está sempre o assunto do texto, o tópico frasal ou ainda a ideia, núcleo dada no enunciado de qualquer texto. Então, cada livro ou apostila traz um nome, mas isso é tudo a mesma coisa, ou seja, o tema central do texto. Já a tese é o ponto de vista do autor sobre o tema, o que o autor pensa, defende e acredita sobre o assunto, né? A tese, ela pode ser positiva ou negativa, a ideia, núcleo do tema, né? Para fundamentar teoricamente a tese, né, o autor, ele fará uso de argumentos, de fatos, de exemplos, dados, citações, na tentativa de convencer, persuadir o interlocutor a concordar com o seu pensamento crítico. Vejam esse exemplo. É a introdução de um texto que fala sobre violência, tá certo? Muitos discutem a crescente violência dos dias atuais como algo exterior e nunca como um movimento que inicia em si mesmo. Isso se dá por conta do individualismo exacerbado, vivido odiernamente, e por conta da irreflexão de atos, como o consumo de drogas, que pioram ainda mais a situação. Perceba que o tema, né, geralmente vem sempre colocado na primeira frase, né? E é o ator central do texto, né? Nesse caso aí, a violência. A tese é o que se diz do assunto, no caso, a violência como um movimento que começa dentro de cada um. Para fundamentar essa ideia, o autor elaborou dois argumentos, o individualismo e a irreflexão dos atos como o consumo de drogas. Lembre-se, né, que para elaborar um texto de caráter dissertativo argumentativo, vou retornar aqui, certo? Então, para elaborar um texto, né, de caráter dissertativo argumentativo, é necessário desenvolver o tema, né, com suas próprias palavras, certo?
assim como a tese que se defenderá sobre ele. Então, não esqueça, né, de fundamentar sempre com argumentos. Então, a tese, ela não é feita de achismos, né? Ela tem que apresentar uma convicção e argumentos que comprovem, né? Tá certo? Vamos observar agora nesse texto que eu destaquei e deixei bem claro. Vamos praticar. O texto é sobre gravidez precoce, né? O título é esse, gravidez precoce, e nós temos aí a tese já na primeira linha do texto. A gravidez precoce é considerada como um problema de saúde pública no Brasil e em outros países. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres que dão à luz nas maternidades tem menos de 20 anos de idade. Essas meninas, que não são mais crianças, nem tampouco adultas, estão em processo de transformação e, ao mesmo tempo, prestes a serem mães. O papel de criança que brinca de boneca e de mãe na vida real confunde-se na hora do parto. É onde tudo acontece. A fantasia deixa de existir para dar lugar à realidade. É um momento muito delicado para esses adolescentes e que gera medo, angústia, solidão e rejeição, né? Aí nós temos aí o ponto de vista, né? E está bem marcado que se trata de uma opinião. É muito delicado para essas adolescentes e gera medo, angústia, solidão e rejeição, né? Vejam que ele utilizou um adjetivo, esse já é um indicativo, certo? De que se trata de opinião. Adjetivo delicado. Aí nós temos o desenvolvimento do texto, né? As adolescentes grávidas vivem 2 tipos de problemas emocionais. Um pela perda de seu corpo infantil e outro por um corpo adolescente recém-adquirido que está se modificando novamente pela gravidez. Aí nós temos um argumento de exemplo, certo? Essas transformações corporais rapidamente ocorridas de um corpo em formação para o de uma mulher grávida são vividas muitas vezes com certo espanto pelas adolescentes. Por isso, é muito importante a aceitação e o apoio quanto às mudanças que estão ocorrendo por parte do companheiro, dos familiares, dos amigos e principalmente pelos pais, né? Aí a conclusão do argumento anterior. Dando continuidade, né, ainda ao desenvolvimento, a escola muitas vezes não dispõe de estrutura adequada para acolher uma adolescente grávida. O resultado é que a menina acaba abandonando os estudos durante a gestação, ou após o nascimento da criança, trazendo consequências gravíssimas para o futuro profissional. Os riscos de complicações para a mãe e a criança são consideráveis quando o atendimento médico pré-natal é insatisfatório. Isso porque, normalmente, a adolescente costuma esconder a gravidez até a fase mais adiantada, impedindo a assistência pré-natal desde o início da gestação. É comum também o uso de bebidas alcoólicas e cigarros, o que aumenta os riscos de surgimento de problemas, né? Aí já há a introdução de um novo argumento. Ainda existe a possibilidade de gestações sucessivas, os riscos de aborto provocado e as dificuldades para a amamentação. Por isso, a gravidez entre adolescentes deve ser encarada como um problema não apenas médico, mas de toda a sociedade. É importante a participação da família, serviços médicos e instituições, tanto governamentais como não governamentais, no combate à gravidez precoce e indesejada, né? Nós temos aí a conclusão, certo? Esse primeiro parágrafo, né, dessa página, que ainda faz parte do desenvolvimento, ele traz um argumento de causa e consequência, né? Agora vamos para a questão SAEB da apostila de vocês, a questão 67. A inclusão digital continua sendo um desafio no Brasil, e segundo reportagem da capa, na edição de ontem, Goiás não foge à regra. Um estudo feito pela The Economist Intelligence Night, em parceria com o Facebook, o país está entre os 10 países do mundo com maior número de população desconectada. Cerca de 70 milhões de brasileiros estão sem acesso à internet. Os países com melhor colocação são Singapura, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul. Aqui no estado, 3 em cada 10 moradores não acessaram a internet em 2016. Revela a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, divulgada essa semana pelo IBGE. São, ao todo, 645 mil domicílios, o equivalente a 28% dos lares, desprovidos de qualquer acesso à internet.
Diante disso, o Brasil precisa incrementar ações como parte da sociedade inclusiva, principalmente com os idosos, pessoas com deficiência, população de zona de difícil acesso e de baixa renda. Só assim o acesso à informação e ao conhecimento será um bem disponível a todos. A tese defendida pelo autor do texto em relação à inclusão digital é a de que ela continua sendo um desafio, a população do Brasil em grande número não tem acesso a ela é inacessível a 3 em cada 10 moradores do estado de Goiás, a população desconectada no Brasil representa um número significativo. A tese, né, apresentada é que a inclusão continua sendo um desafio, certo? Nossa aula chegou ao final. Fiquem em paz e até o ano que vem.